Pare de lutar sozinho. Deus está te guiando agora. Quando Deus fica em silêncio, quase todo mundo acha que ele se afastou. Mas a verdade é que esse é um dos momentos mais decisivos da sua vida espiritual. Hoje você vai compreender o que realmente significa quando Deus parece calado e por que esse momento pode marcar o começo de uma transformação profunda na sua fé e no seu caminho. Porque talvez essa fase de cansaço, de solidão e de peso interior não seja punição, mas o início de um milagre que está sendo construído agora. Eu falo isso de um lugar muito real. Já estive nesse ponto em que a força vira obrigação, em que a fé parece cansada e o coração pede respostas. Tenho estudado profundamente essas verdades espirituais, acompanhado pessoas que atravessaram esse mesmo vale e descobriram algo poderoso no meio do processo. E existe um detalhe essencial que quase ninguém percebe quando Deus silencia. Quando você entender isso, a forma como você enxerga sua luta, sua fé e a direção de Deus muda completamente. Permaneça comigo aqui no canal Sinais de Deus, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você está vivendo essa fase. O momento em que Deus se afasta para que você enxergue. Existe um ponto muito específico na caminhada espiritual em que Deus não se torna distante, mas silencioso. E esse silêncio costuma ser mal interpretado. A primeira reação é pensar que algo deu errado, que a fé enfraqueceu, que as orações não estão sendo ouvidas. Mas na maioria das vezes, o que está acontecendo é exatamente o contrário. Deus não se afasta por ausência de amor. Ele se afasta do barulho para ajustar a sua percepção, porque enquanto tudo faz ruído, você não enxerga com clareza. Enquanto há respostas rápidas, você não desenvolve discernimento. Enquanto há sinais evidentes, você não aprende a confiar sem apoio visível. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é cheio de intenção. É nesse intervalo que ele começa a revelar o que antes passava despercebido. Pensamentos que você aceitava como normais começam a incomodar. Caminhos que pareciam certos perdem o sentido. Relações que ocupavam muito espaço começam a pesar. Nada mudou do lado de fora, mas algo mudou dentro de você. Esse desconforto não é confusão espiritual, é ajuste. Deus está reposicionando o seu olhar. Ele está retirando distrações que antes te impediam de perceber o que realmente importa. Quando Deus se afasta do centro da cena, ele não abandona o palco. Ele muda o ângulo da luz. E essa mudança incomoda quem estava acostumado a ver tudo claramente iluminado. Mas é exatamente na penumbra que detalhes escondidos aparecem. Você começa a perceber o que te suga energia, o que te afasta da paz, o que te empurra para decisões movidas pelo medo e não pela fé. Esse momento exige maturidade espiritual, porque o impulso natural é preencher o silêncio com ansiedade, com decisões apressadas, com controle. Mas Deus nunca pede pressa quando Ele está guiando. Existe uma diferença profunda entre Deus em silêncio e Deus ausente. Deus ausente gera abandono. Deus em silêncio gera discernimento. Ele cria espaço para que você pare de reagir automaticamente e comece a escolher com consciência. É nesse tempo que você deixa de correr atrás de respostas e começa a desenvolver escuta interior. E escutar dói, porque revela verdades que o barulho escondia, revela limites que você ignorava, revela cansaços que você normalizou, revela dependências que você disfarçava de força. Esse afastamento aparente também é proteção. Deus se cala para te impedir de avançar em direções que parecem boas, mas não são. Ele segura seus passos não para te frustrar, mas para te poupar. Muitas dores seriam evitadas se você aceitasse o silêncio como sinal de cuidado e não como rejeição. Porque quando Deus quer te impedir de errar, Ele não fecha apenas portas externas, Ele tira a paz interna, Ele remove o entusiasmo, Ele cria uma resistência invisível que te obriga a desacelerar. E quando você aceita esse ritmo mais lento, algo começa a se alinhar.
a ansiedade diminui, a necessidade de explicar tudo some. Você começa a entender que nem todo silêncio precisa ser resolvido. Alguns precisam ser atravessados. É nesse ponto que a fé amadurece. Porque fé madura não depende de sinais constantes. Ela confia mesmo quando não vê. Ela caminha mesmo quando não entende tudo. Ela permanece mesmo quando não sente. Deus não grita quando quer te guiar com precisão. Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa estar em silêncio por dentro. Esse é o convite escondido nesse momento da sua vida. Não é para lutar mais. Não é para forçar respostas. É para parar de fugir do silêncio e permitir que ele te revele o que Deus já está te mostrando. Porque quando você aprende a enxergar no silêncio, você nunca mais confunde ausência com abandono. Você não perdeu a direção. Você superou o caminho. Há um momento na vida em que tudo parece fora do lugar, e a primeira conclusão que vem à mente é que você se perdeu. Você olha para frente e não reconhece o caminho. Olha para trás e sente que não pode voltar. E isso gera angústia, insegurança e uma sensação constante de estar atrasado. Mas existe uma verdade libertadora que quase ninguém te diz. Nem toda perda de direção é fracasso. Muitas vezes, é crescimento. Você não está perdido. Você apenas não cabe mais no caminho que te trouxe até aqui. O desconforto nasce porque o que antes funcionava parou de funcionar. As mesmas estratégias já não dão resultado. As mesmas escolhas não trazem paz. As mesmas rotinas parecem vazias. E isso assusta, porque o ser humano se apega ao que conhece, mesmo quando já não faz sentido. Mas Deus não te chama para permanecer onde você já amadureceu. Ele não sustenta caminhos apenas porque são familiares. Quando Deus quer te conduzir para algo novo, Ele primeiro permite que o antigo perca o brilho. Esse processo é silencioso e interno. Não há um aviso claro dizendo que é hora de mudar. O que existe é um incômodo crescente, uma sensação de desalinhamento, um vazio que não é depressão, mas transição. É como vestir uma roupa que já foi perfeita, mas agora aperta, incomoda e limita seus movimentos. O problema não está na roupa, está no fato de que você cresceu, e insistir em permanecer nela só vai gerar dor. Deus permite essa confusão temporária porque ela quebra a ilusão de controle. Enquanto você acreditava que sabia exatamente para onde estava indo, não havia espaço para uma nova direção. A clareza excessiva pode se tornar um obstáculo quando ela te prende ao que já foi. Por isso, Deus não te dá imediatamente um novo mapa. Ele primeiro te faz soltar o antigo. E soltar dói. Dói porque envolve desapego, luto e confiança. É nesse ponto que muitos retrocedem. Não porque querem, mas porque têm medo do desconhecido. Voltam para relações que já não nutrem. Voltam para decisões que já não representam quem se tornaram. Voltam para padrões que Deus já havia encerrado. Não porque é o melhor caminho, mas porque é o mais previsível. Só que Deus não constrói propósito em cima de previsibilidade. Ele constrói propósito em cima de obediência e fé. Quando você aceita que superou o caminho, algo muda. A culpa diminui. A cobrança perde força. Você para de se acusar por não sentir o mesmo entusiasmo de antes. E começa a perceber que esse vazio é, na verdade, um espaço sendo preparado. Deus não deixa lacunas sem intenção. Onde algo termina, algo precisa começar. Mas o início só acontece quando você para de tentar reviver o que já cumpriu sua função. Esse é um tempo delicado, porque exige paciência e coragem ao mesmo tempo. Paciência para não forçar decisões. Coragem para não se apegar ao que já morreu. Deus está te ensinando a caminhar sem muletas emocionais, sem certezas artificiais, sem atalhos conhecidos. E isso não é castigo. É amadurecimento espiritual. Você não perdeu a direção. Você está sendo reposicionado. E quando a nova direção se revelar, você vai entender por que o caminho antigo precisou ficar para trás.
Nada foi desperdiçado. Tudo te trouxe até aqui. Agora confie. Deus não confunde quem Ele guia. Ele apenas prepara antes de revelar. Porque o coração fica pesado antes da clareza chegar. Existe um peso específico que não se explica com lógica. Ele não vem de uma notícia ruim, nem de um problema concreto. Ele aparece quando tudo parece normal, mas nada parece certo. É um peso silencioso que aperta o peito, desacelera o entusiasmo e faz você se questionar, sem saber exatamente o que. Esse peso não é sinal de derrota. Ele costuma surgir justamente antes de um tempo de clareza. Mas enquanto você não entende isso, a tendência é resistir, lutar contra a sensação, tentar se distrair ou ignorar o que está acontecendo por dentro. O coração pesa porque está sendo ajustado. Deus trabalha primeiro no interior antes de mudar o exterior. E esse ajuste raramente é confortável. Quando algo precisa sair do lugar, há resistência. Quando uma mudança verdadeira está se aproximando, o coração sente antes da mente compreender. Por isso, tentar racionalizar esse peso nem sempre funciona. Ele não está ali para ser resolvido rapidamente. Ele está ali para ser ouvido. Muitas pessoas confundem esse peso com falta de fé, quando na verdade ele nasce do conflito entre o que você sente que precisa mudar e o que você ainda insiste em manter. É uma tensão entre o velho e o novo, entre o que foi seguro até aqui e o que começa a se apresentar, ainda sem forma. O coração pesa porque sabe que algo não pode continuar do mesmo jeito, mesmo que a mente ainda tente justificar. Deus permite esse desconforto porque Ele quebra a ilusão de estabilidade. Enquanto tudo está confortável demais, você não se move. Enquanto tudo parece sob controle, você não se abre para novas direções. O peso vem como um sinal interno de que algo precisa ser realinhado. Não é pressa, é sensibilidade. É o espírito tocando áreas que você aprendeu a proteger demais. Nesse estágio, muitas decisões erradas são tomadas. Pessoas mudam tudo por impulso só para se livrar do peso. Outras se fecham ainda mais, endurecem, fingem que nada está acontecendo. Mas nenhuma dessas respostas traz clareza. A clareza não vem da fuga nem da rigidez. Ela vem da escuta. Quando você para, respira e permite que Deus mostre o que esse peso está apontando, a confusão começa a se organizar. O coração pesado também revela limites. Ele mostra até onde você aguenta viver desconectado do que Deus está preparando. Ele expõe cansaços acumulados, expectativas que não são suas, compromissos assumidos por medo de decepcionar. Tudo isso se acumula e se manifesta como peso, não para te esmagar, mas para te despertar. E quando você aceita atravessar esse momento sem tentar anestesiá-lo, algo começa a se abrir. A clareza não chega como um estalo imediato. Ela vem como alívio progressivo, como se peças internas começassem a se encaixar. Você passa a perceber o que precisa ser deixado, o que precisa ser ajustado e o que ainda precisa de tempo. O peso não some de uma vez, mas ele perde a força, porque agora faz sentido. O coração pesa antes da clareza chegar porque Deus está preparando espaço. Ele não revela direção em um coração saturado. Ele primeiro esvazia, organiza e alinha. E quando a clareza finalmente se manifesta, você entende que aquele peso não era um inimigo. Era um mensageiro. E só quem aprende a escutar o que pesa por dentro consegue reconhecer quando Deus está prestes a guiar com precisão. O conflito interior que sinaliza a intervenção de Deus. Existe um tipo de conflito que não nasce do medo nem da dúvida comum. Ele surge quando duas forças opostas começam a disputar espaço dentro de você. De um lado, o desejo de seguir como sempre seguiu, manter decisões, preservar estruturas, continuar no controle. Do outro, uma inquietação crescente que não deixa você avançar com a mesma segurança de antes. Esse conflito interior não é fraqueza emocional. Ele costuma ser o primeiro sinal de que Deus entrou no processo de forma direta. Quando Deus intervém,
Ele não começa mudando o cenário externo. Ele começa criando tensão interna. Essa tensão não vem para te confundir, mas para te impedir de avançar no automático. Antes, você decidia rápido. Agora, hesita. Antes, algo parecia óbvio. Agora, perde o sentido. Essa mudança incomoda porque tira você do modo sobrevivência e te força a refletir. Deus não guia quem age no impulso. Ele guia quem aprende a discernir. O conflito aparece porque há uma desconexão entre o que você quer e o que Deus sabe que não vai te levar adiante. Enquanto essa distância existe, o coração não encontra descanso. Você tenta justificar escolhas que antes eram naturais. Tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem, mas algo dentro de você resiste. Não por rebeldia, mas por proteção. Deus está criando um freio interno para evitar danos futuros. Esse tipo de conflito costuma ser mal interpretado. Muitas pessoas acham que estão perdendo a fé quando, na verdade, estão sendo confrontadas por ela. A fé amadurecida não é confortável. Ela questiona, interrompe, expõe incoerências. Ela não permite que você siga em paz por caminhos que não estão alinhados com o propósito. Por isso, esse conflito não te empurra para fora de Deus. Ele te empurra para mais perto. Há uma sensação clara de divisão interior. Parte de você quer avançar logo, resolver, decidir, acabar com a tensão. Outra parte pede espera, silêncio, cuidado. Essa divisão não é indecisão crônica. É sensibilidade espiritual sendo ativada. Deus está treinando você a perceber quando algo não vem dele, mesmo que pareça bom aos olhos humanos. Esse conflito também revela o quanto você ainda tenta controlar os resultados. Quando Deus intervém, ele mexe exatamente nisso. Ele desestrutura certezas para fortalecer dependência. Enquanto você tenta garantir desfechos, o conflito persiste. Quando você aceita não saber tudo, a tensão começa a diminuir. Não porque as respostas chegaram, mas porque você parou de resistir à condução divina. É importante entender que Deus não cria conflito para te punir. Ele cria para te proteger. Muitas decisões ruins seriam evitadas se as pessoas respeitassem esse incômodo interior em vez de silenciá-lo. Mas o ser humano tem dificuldade de conviver com a tensão. Prefere respostas rápidas a direções seguras. Deus, ao contrário, prefere processos que geram maturidade. Quando você aceita esse conflito como parte da intervenção de Deus, sua postura muda. Você deixa de lutar contra o desconforto e passa a observá-lo. Começa a perceber padrões, sinais, resistências. O conflito deixa de ser um inimigo e se torna um indicador. Ele aponta onde você está desalinhado. Ele mostra onde você ainda insiste em algo que já perdeu o respaldo da paz. Com o tempo, algo se esclarece. O conflito não desaparece de uma vez, mas se transforma. Ele deixa de ser um peso confuso e passa a ser um convite claro à mudança. Você começa a entender o que precisa ser deixado, ajustado ou adiado. E essa compreensão não vem como pressão, mas como alívio. Porque quando Deus intervém, mesmo o confronto carrega cuidado. Esse conflito interior é um sinal, não de que você está falhando, mas de que Deus está te guiando com precisão. Ele está impedindo passos precipitados, está recalibrando sua percepção, está te ensinando a andar não pelo que parece certo, mas pelo que permanece em paz. E quando você aprende a respeitar esse conflito, você passa a reconhecer a intervenção divina antes que o erro aconteça. Quando Deus guia removendo o desejo, existe um momento desconcertante na vida espiritual, em que nada de errado parece estar acontecendo, mas o desejo simplesmente desaparece. Aquilo que antes te empurrava para frente, que gerava entusiasmo, urgência e expectativa, começa a perder força. Não é tristeza, não é desânimo clínico, não é falta de fé, é ausência de vontade. E isso assusta, porque fomos ensinados a acreditar que desejo é sinônimo de direção. Mas nem todo desejo vem de Deus. E quando Ele decide guiar com precisão,
Muitas vezes começa retirando exatamente isso. Deus raramente arranca algo de forma brusca. Ele vai esvaziando por dentro. O desejo some antes que a queda aconteça. A empolgação desaparece antes que a escolha errada seja feita. E esse processo é profundamente desconfortável, porque te deixa em um território neutro. Você não quer voltar, mas também não sente impulso para avançar. É aí que muita gente se desespera, achando que perdeu o propósito. Mas, na verdade, Deus está protegendo você de seguir em uma direção que não sustentaria a sua próxima fase. O desejo removido funciona como um freio espiritual. Enquanto há vontade, você corre. Quando a vontade acaba, você para. E parar é exatamente o que Deus precisa para te mostrar o que você não enxergava enquanto estava acelerado. Há caminhos que parecem corretos, apenas porque você estava motivado demais para questionar. Há decisões que só se revelam perigosas quando o entusiasmo vai embora. Deus não permite que você continue empolgado com algo que vai te ferir depois. Esse esvaziamento também expõe motivações. Quando o desejo some, o que sobra? Se tudo perde sentido, talvez o que te movia não era propósito, mas carência, validação ou medo de ficar para trás. Deus remove o desejo para purificar a intenção. Ele não quer apenas que você chegue a algum lugar. Ele quer que você chegue inteiro, alinhado, em paz. E isso exige separar o que te move do que te distrai. Muitas pessoas tentam reacender o desejo à força. Se obrigam a continuar, se cobram entusiasmo, se culpam por não sentir o mesmo fogo de antes. Mas desejo forçado não gera direção, gera exaustão. Deus nunca pediu que você se empurrasse emocionalmente para continuar algo que Ele já encerrou por dentro. Quando o desejo se vai, insistir é lutar contra a condução divina. Existe uma sabedoria profunda nesse processo. Deus não te arrasta para fora do caminho errado. Ele faz o caminho perder o sabor. Ele não precisa fechar portas externas quando consegue fechar o apego interno. E quando isso acontece, você fica livre para escolher sem pressão. Livre para ouvir. Livre para esperar. Livre para perceber novos sinais que antes eram ignorados, porque você estava ocupado demais querendo algo. O silêncio do desejo cria espaço para discernimento. É nesse vazio que você começa a se perguntar se aquilo que buscava ainda faz sentido. Não porque alguém disse que não, mas porque seu espírito já não responde. Essa é uma das formas mais claras de Deus guiar. Ele não impõe. Ele desalinha o que não é mais compatível com quem você está se tornando. E quando você aceita esse processo sem tentar preencher o vazio rapidamente, algo novo começa a nascer, não como empolgação imediata, mas como paz crescente. Uma tranquilidade estranha, que não depende de certezas. Um descanso que não vem de resolver tudo, mas de não precisar mais correr. O desejo antigo não volta. E isso é libertador, porque você percebe que não perdeu nada essencial, apenas foi poupado. Deus guia removendo o desejo, porque Ele conhece o fim antes do começo. Ele sabe onde cada escolha leva. E quando Ele vê que algo não te levará à vida plena, Ele não te deixa apaixonado por aquilo. Ele te solta antes. E esse é um dos maiores atos de cuidado que existem. Nem sempre Deus te empurra para o certo. Às vezes, Ele simplesmente te impede de continuar querendo o errado. O medo que surge quando a direção está próxima. Existe um medo muito específico que não aparece no início da jornada, mas perto de uma mudança real. Ele não paralisa completamente, mas inquieta. Não grita, mas insiste. É um medo que surge quando algo dentro de você percebe que está prestes a sair de um lugar conhecido. E, diferente do que muitos pensam, esse medo não é sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes, ele aparece exatamente quando a direção de Deus está se aproximando. Esse medo não vem do perigo imediato, mas da perda do controle. Ele nasce quando você entende, mesmo que inconscientemente, que não poderá levar tudo como está para o próximo passo.
Há decisões que exigem desapego. Há mudanças que pedem coragem. E o medo surge porque o coração humano prefere a previsibilidade da dor conhecida à incerteza de uma promessa nova. Deus não remove esse medo automaticamente, porque Ele o usa para revelar o que ainda precisa ser entregue. O medo que antecede a direção divina é diferente do medo que te afasta de Deus. Ele não te empurra para trás, ele te confronta por dentro. Ele expõe a pergunta que você evita fazer: o que eu vou perder se obedecer? O que eu vou deixar para trás se seguir? O que muda se eu confiar de verdade? Essas perguntas não são falta de fé. Elas são parte do processo de amadurecimento espiritual. Deus não se ofende com elas. Ele espera que você as encare com honestidade. Quando a direção está próxima, o medo cresce porque a decisão se torna real. Enquanto tudo era apenas possibilidade, você conseguia lidar. Mas quando chega o momento de agir, o risco deixa de ser teórico. É nesse ponto que muitos recuam. Não porque não acreditam em Deus, mas porque acreditam mais no que podem perder do que no que podem ganhar. O medo distorce a percepção e faz o futuro parecer maior do que Deus. Esse medo também revela o quanto você ainda se apoia em seguranças humanas. Quando Deus chama para um novo passo, Ele raramente permite que todas as garantias acompanhem você. Não porque Ele queira te ver inseguro, mas porque Ele quer ser a sua segurança. O medo aparece para mostrar onde sua confiança ainda está dividida. E essa revelação, embora desconfortável, é necessária. Há algo importante que precisa ser dito. Deus não espera que você avance sem medo. Ele espera que você avance apesar dele. A coragem bíblica nunca foi ausência de medo. Sempre foi decisão tomada mesmo com o coração tremendo. Quando Deus guia, Ele não promete ausência de riscos. Ele promete presença no meio deles. E essa diferença muda tudo. Quando você aceita o medo sem deixá-lo governar, ele perde força. Você passa a perceber que o medo não é um sinal para parar, mas um convite para confiar. Um chamado para soltar o que te prende e avançar com o que te sustenta. A direção de Deus não elimina o medo, ela o atravessa. É por isso que esse medo costuma anteceder momentos decisivos. Ele aparece quando algo antigo está prestes a ser encerrado e algo novo está prestes a começar. Se você sente esse tipo de medo agora, não se condene. Observe, pergunte-se o que está em jogo, o que você precisa entregar para avançar. Porque muitas vezes, o medo não está te alertando sobre um perigo, está te avisando que você está perto demais de mudar. E quando você escolhe confiar mesmo com medo, algo se estabelece dentro de você. Uma firmeza que não vem da certeza, mas da entrega. A direção se torna clara não porque o medo desapareceu, mas porque você decidiu não deixar que ele decida por você. É nesse ponto que Deus guia com precisão, não afastando o medo, mas ensinando você a caminhar com ele no meio dele. Por que você está sendo desacelerado de propósito? Existe uma frustração silenciosa que surge quando tudo parece andar mais devagar do que deveria. Projetos travam, respostas demoram, decisões não avançam. Você sente que poderia ir mais rápido, fazer mais, resolver logo. Mas algo impede. E quanto mais você tenta forçar, mais pesado fica. Essa desaceleração não é falta de capacidade nem punição divina. Muitas vezes, é um cuidado intencional. Deus desacelera quem Ele ama para evitar que chegue rápido demais a lugares para os quais ainda não está preparado. A pressa humana nasce do medo de perder tempo. A direção divina nasce do cuidado com o futuro. Enquanto você está preocupado em não atrasar, Deus está preocupado em não permitir que você se machuque depois. Há processos que, se acelerados, geram consequências irreversíveis. Por isso, Deus não acompanha o seu ritmo quando Ele não sustenta o que vem adiante. Ele ajusta o tempo para alinhar o coração. Essa desaceleração incomoda porque confronta a ilusão de controle. Você estava acostumado a agir, decidir,
resolver. Agora precisa esperar. E esperar revela impaciência, insegurança e ansiedade acumuladas. Deus usa o tempo lento para trazer à tona o que o movimento rápido escondia. Enquanto você corria, não percebia o cansaço. Enquanto produzia, não notava o vazio. Enquanto avançava, não avaliava o custo. Ser desacelerado também é ser protegido de escolhas impulsivas. Muitas decisões ruins nascem da urgência, do medo de ficar para trás, da comparação com o ritmo dos outros. Deus te tira dessa corrida para te devolver clareza. Ele não quer que você viva em função de prazos que não foram estabelecidos por Ele. A direção divina não se submete à ansiedade humana. Nesse período é comum você se sentir improdutivo, como se estivesse parado. Mas desacelerar não é parar. É reorganizar. É revisar motivações. É fortalecer raízes. Deus trabalha muito enquanto você acha que nada está acontecendo. Ele está te ensinando a não confundir movimento com progresso, nem velocidade com propósito. A desaceleração também revela dependência. Enquanto tudo fluía rápido, você se sentia seguro. Quando o ritmo cai, a insegurança aparece. Isso mostra onde sua confiança estava apoiada. Em resultados, em desempenho, em reconhecimento. Deus desacelera para reposicionar sua confiança nele. Não no que você faz, mas em quem Ele é. É nesse tempo que você aprende a ouvir com mais atenção, a perceber sinais sutis, a respeitar limites, a discernir melhor. Deus não guia pessoas exaustas e aceleradas. Ele guia corações disponíveis. E disponibilidade exige tempo, exige silêncio, exige presença. Por isso, Ele te desacelera, não para te atrasar, mas para te alinhar. Quando você aceita esse ritmo sem brigar contra ele, algo muda internamente. A ansiedade diminui. A clareza começa a surgir. Você passa a perceber que nem tudo que estava travado precisava ser resolvido agora. Algumas coisas precisavam apenas de tempo, e esse entendimento traz paz. Deus não trabalha com urgência. Ele trabalha com propósito. E quando Ele desacelera seus passos, Ele está cuidando do que você ainda não consegue ver. Essa fase não é desperdício. É preparação. É refinamento. É proteção. Confie, porque o tempo que Deus controla nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo. A troca silenciosa que Deus está te convidando a fazer. Existe um convite que Deus faz sem palavras, sem sinais grandiosos e sem anúncios claros. Ele acontece no silêncio, no cansaço e na repetição dos dias. É uma troca silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. Deus não está te pedindo mais esforço, mais sacrifício ou mais provas de fé. Ele está te convidando a trocar. Trocar a necessidade de controle pela confiança. Trocar a insistência pela entrega. Trocar o peso que você carrega por uma paz que você ainda não experimentou plenamente. Essa troca incomoda porque exige renúncia interna. Não é abrir mão de coisas externas apenas, mas de posturas que você construiu para sobreviver. Você aprendeu a controlar porque em algum momento isso te protegeu. Aprendeu a antecipar porque já se decepcionou. Aprendeu a se manter alerta porque já foi pego de surpresa. Deus entende tudo isso. Ele não desvaloriza sua história. Mas chega um ponto em que o que te protegeu começa a te limitar. E é aí que Ele te chama para trocar. A dificuldade dessa troca está no medo do vazio. Quando você solta o controle, parece que nada segura as coisas no lugar. Quando você entrega, parece que tudo pode desmoronar. Mas essa sensação é temporária. Ela existe porque você estava sustentando o que nunca foi para você sustentar. Deus não te chama para o vazio. Ele te chama para o lugar onde Ele sustenta. Essa troca também revela o quanto você se acostumou a viver em tensão. A vigilância constante virou padrão. A preocupação virou rotina. O esforço virou identidade.
Deus te chama para sair desse modo de vida não porque você não aguenta mais, mas porque você não precisa mais. Há fases em que a força é necessária. Há fases em que a rendição é essencial. E discernir essa diferença é sinal de maturidade espiritual. Deus não força essa troca. Ele respeita o seu tempo. Mas enquanto você adia, o peso permanece. Porque o peso não está nas circunstâncias, está na forma como você se posiciona diante delas. A troca começa quando você reconhece que está cansado de sustentar tudo sozinho. Quando admite que precisa de descanso interior, não apenas de soluções externas. Essa troca não acontece de uma vez. Ela é diária, em pequenas decisões, em escolhas conscientes de confiar onde antes você controlava, de esperar onde antes você corria, de silenciar onde antes você se explicava. Cada vez que você escolhe confiar, algo se alinha. Cada vez que você solta, a paz cresce. Não porque tudo se resolve, mas porque você não está mais sozinho carregando. Deus não quer te tirar da responsabilidade. Ele quer te tirar da sobrecarga. Existe uma diferença enorme entre assumir o que é seu e carregar o que nunca foi. A troca silenciosa é justamente essa. Continuar vivendo, decidindo, caminhando, mas agora com Deus ocupando o lugar que sempre foi dele. Quando essa troca acontece, mesmo que parcialmente, algo muda na forma como você enfrenta os dias. A ansiedade perde força, a pressa diminui, o medo já não comanda. Você passa a sentir que não precisa controlar cada detalhe para que as coisas fiquem de pé. Porque agora você confia em quem sustenta tudo. Esse convite está acontecendo agora. Não como pressão, mas como cuidado. Deus não te chama para trocar porque você falhou. Ele te chama porque você está pronto. E aceitar essa troca é um dos passos mais profundos da caminhada espiritual. É deixar de sobreviver para começar a caminhar em paz. O dia em que você para de carregar o que nunca foi seu. Existe um alívio que só acontece quando você entende uma verdade simples e profunda. Nem tudo o que pesa nos seus ombros foi colocado ali por Deus. Ao longo da vida, você assumiu responsabilidades que não lhe pertenciam, expectativas de outros, culpa por escolhas que não foram suas, medo de decepcionar, tentativa de salvar pessoas que não queriam ser salvas. E, sem perceber, você passou a viver como se fosse responsável por tudo e por todos. Esse é o tipo de carga que esgota a alma. Carregar o que não é seu nasce, muitas vezes, de um coração bem intencionado. Você queria ajudar, proteger, manter tudo em ordem. Mas Deus nunca te chamou para ser o salvador de ninguém. Ele nunca pediu que você resolvesse o que só Ele pode tocar. Quando você assume esse papel, algo se desorganiza por dentro. Você se cansa mais rápido, perde a paz com facilidade, vive em alerta constante. Não porque a vida seja impossível, mas porque você está ocupando um lugar que não é seu. O dia em que você para de carregar o que nunca foi seu, não acontece de forma dramática. Ele começa com uma percepção, um incômodo claro de que algo está errado. Você percebe que está cansado demais para o tamanho das suas próprias lutas, que sofre mais pelos outros do que por si mesmo, que vive tentando evitar dores que não dependem de você. Esse despertar não vem como acusação, vem como convite. Deus não te pede indiferença. Ele pede limites. Limites espirituais, emocionais e até relacionais. Carregar o que não é seu não é amor, é sobrecarga. Amor verdadeiro respeita o espaço de Deus na vida do outro. Respeita o processo. Respeita o tempo. Quando você tenta carregar tudo, você interfere. Quando solta, você confia. Esse processo exige coragem, porque soltar parece abandono à primeira vista. Mas não é. É realinhamento. É reconhecer que algumas dores precisam ser vividas para que o crescimento aconteça. Algumas consequências precisam acontecer para que a consciência desperte. Deus trabalha onde você não consegue alcançar, e Ele não precisa da sua exaustão para isso.
Quando você começa a soltar essas cargas, algo se reorganiza dentro de você. A culpa diminui. A ansiedade perde espaço. Você entende que pode amar sem carregar, apoiar sem se sacrificar, estar presente sem se anular. Isso traz leveza. Não porque os problemas sumiram, mas porque agora cada coisa ocupa o lugar certo. Esse é um ponto de virada espiritual. Porque enquanto você carrega o que não é seu, sobra pouco espaço para viver o que é. Seus próprios sonhos ficam adiados. Sua própria paz fica em segundo plano. Sua própria caminhada com Deus fica sufocada. Soltar não é egoísmo, é obediência. É voltar para o lugar que Deus te deu. E quando você finalmente para de carregar o que nunca foi seu, você descobre algo libertador. A vida continua. As pessoas continuam. Deus continua agindo. Nada desmorona. Pelo contrário, tudo encontra um novo equilíbrio. E nesse equilíbrio, você passa a caminhar mais leve, mais atento, mais conectado com a direção de Deus. Esse dia não é o fim de uma responsabilidade. É o início de uma vida espiritual mais saudável, onde você faz o que pode, entrega o que não pode e confia naquele que sempre sustentou tudo, mesmo quando você achava que era você quem estava segurando. O que muda no momento em que você para de caminhar sozinho? Existe uma mudança silenciosa que acontece quando você finalmente aceita que não precisa mais atravessar tudo sozinho. Nada explode do lado de fora. Os problemas não desaparecem de imediato. As circunstâncias podem até permanecer as mesmas, mas algo profundo se reorganiza por dentro. Caminhar sozinho exige tensão constante. Caminhar com Deus permite descanso mesmo em terreno instável. Essa é a primeira mudança real. O corpo continua avançando, mas a alma deixa de empurrar tudo no limite. Quando você para de caminhar sozinho, a pressa perde autoridade. Você já não sente que precisa resolver tudo agora, explicar tudo agora, decidir tudo agora. Existe uma consciência nova de que o tempo não está contra você. Deus não corre. E quando você se alinha a Ele, a urgência que antes te governava começa a ceder. Você passa a agir com mais lucidez, não porque sabe mais, mas porque confia mais. Outra mudança clara acontece na forma como você lida com o erro. Caminhar sozinho faz você acreditar que qualquer falha é o fim. Caminhar com Deus te ensina que o erro pode ser corrigido, redirecionado, ressignificado. Você para de viver com medo de errar e começa a viver atento para aprender. Isso tira um peso enorme das decisões. Você entende que Deus não exige perfeição para guiar, Ele exige disposição. A solidão espiritual também começa a se dissolver. Mesmo quando ninguém entende o que você está vivendo, você não se sente abandonado. Existe uma presença constante que sustenta. Um senso de companhia que não depende de palavras. Isso muda a forma como você enfrenta dias difíceis. Você já não se fecha tanto, já não se endurece para sobreviver. Você atravessa com sensibilidade, sem perder firmeza. Caminhar com Deus também ajusta sua escuta. Antes, você reagia mais. Agora, observa. Antes, falava mais. Agora, discerne. A necessidade de provar algo diminui. A ansiedade por validação perde força. Você passa a se mover menos pelo que os outros esperam e mais pelo que gera paz. Essa paz não vem da ausência de conflito, mas da certeza de que você não está sozinho dentro dele. Essa mudança afeta até o modo como você se relaciona. Quando você caminhava sozinho, exigia demais. De si, dos outros, da vida. Agora, você aprende a respeitar limites. Aprende a esperar. Aprende a não carregar o que não é seu. Caminhar com Deus te torna mais leve, mais humano, mais inteiro. Você deixa de viver em modo defesa constante. Existe também uma clareza nova sobre o que realmente importa. Muitas batalhas perdem sentido. Muitas disputas deixam de ser necessárias. Você começa a escolher onde investir energia,
Não porque se tornou indiferente, mas porque se tornou sábio. Caminhar com Deus afina prioridades. E isso traz liberdade. O mais transformador é perceber que você não precisa sentir Deus o tempo todo para saber que Ele está ali. A fé amadurece. Ela deixa de depender de sensações e passa a se sustentar em confiança. Mesmo nos dias silenciosos, você sabe que não está só. E essa certeza muda tudo. Parar de caminhar sozinho não significa ausência de desafios. Significa presença no meio deles. Significa não precisar provar força o tempo todo. Significa aceitar ajuda divina sem culpa. É nesse ponto que a caminhada deixa de ser sobrevivência e se torna relação. E quando isso acontece, você entende que nunca foi feito para atravessar a vida sozinho. Sempre foi chamado para caminhar acompanhado. O ponto de virada onde a direção se torna inconfundível. Chega um momento na caminhada em que a confusão começa a perder força. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque o coração encontrou um eixo. Você ainda não sabe cada passo, mas sabe com quem está caminhando. E isso muda tudo. A direção de Deus se torna inconfundível não quando o caminho fica fácil, mas quando a paz permanece mesmo sem garantias. É aí que você percebe que algo virou por dentro. Esse ponto de virada não acontece com barulho. Ele não vem como uma revelação dramática, nem como uma certeza absoluta sobre o futuro. Ele acontece quando você para de resistir. Quando deixa de exigir sinais o tempo todo. Quando aceita que confiar é um ato contínuo, não um sentimento constante. A ansiedade que antes te empurrava começa a perder autoridade. O medo ainda aparece, mas já não comanda. A pressa já não decide. A culpa já não define. Você começa a reconhecer a direção de Deus pelos frutos internos. As escolhas passam a gerar mais descanso do que tensão. As decisões já não exigem tanta justificativa. O coração, mesmo sensível, fica firme. É como se algo tivesse se alinhado silenciosamente. Você entende que não precisa mais lutar para provar nada, nem para sustentar tudo. A direção se revela quando a alma deixa de disputar controle. Nesse ponto, você olha para trás e percebe que nada foi em vão. A força que virou prisão te ensinou limites. O silêncio te ensinou escuta. A perda de direção te ensinou desapego. O peso no coração te ensinou sensibilidade. O conflito interior te ensinou discernimento. O desejo removido te protegeu. O medo te revelou o que precisava ser entregue. A desaceleração te alinhou. A troca silenciosa te amadureceu. Soltar o que não era seu te libertou. Caminhar acompanhado te devolveu a paz. Tudo fez sentido, mesmo que só agora. A direção de Deus se torna clara quando você entende que ela nunca esteve ausente. Você apenas estava ocupado demais tentando sustentar tudo sozinho. Agora, com o coração mais aberto, você percebe que Deus sempre esteve guiando, mesmo quando você não reconhecia. Ele te conduziu no cansaço, na confusão, no atraso, no silêncio, não para te punir, mas para te formar. Esse é o momento em que a fé deixa de ser esforço e se torna relacionamento. Você não precisa mais convencer Deus de nada. Não precisa negociar promessas. Não precisa correr atrás de sinais. Você aprende a caminhar um dia de cada vez, atento, disponível, confiante. A direção não vem como mapa completo. Ela vem como passo seguro. E talvez a maior revelação seja essa. Deus não te guiou apesar das suas lutas. Ele te guiou através delas. Cada etapa foi necessária para que você chegasse aqui com mais consciência, mais humildade e mais fé. A luta solitária perdeu sentido, porque você não precisa mais provar força. Você aprendeu a confiar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este não é o fim da caminhada. É o início de uma nova forma de caminhar. Com menos peso, com mais presença, com mais verdade. A direção agora não é confusa porque você não anda mais sozinho. Deus está guiando.
E agora, você consegue enxergar.